Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos nesta nossa casa de luz e caridade. Que possamos, nesses momentos que aqui estamos, aproveitar ao máximo os ensinamentos que aqui nós vamos ouvir, para que possamos melhorar a nossa caminhada na nossa fase evolutiva, que nós estamos aqui nesse planeta Terra, que é a nossa finalidade. Antes de eu iniciar propriamente a exposição, eu quero abordar um assunto que nós sempre temos que fazê-lo, deveríamos fazê-lo sempre que iniciamos uma exposição na nossa casa espírita, que é o caráter da nossa doutrina, que ela tem o caráter de nos esclarecer, nos instruir e, consequentemente, nos esclarecendo, nos instruindo, ela nos consola. Esclarece como? Ela nos diz, nos afirma, nós sabemos, que é uma ciência que nos traz, ciência com fundo filosófico, uma filosofia e com consequências religiosas. Ela nos informa quem somos, da onde viemos e o que aqui fazemos e para onde vamos quando encerrar o nosso ciclo de vida terrena. Feito isso, ela nos consegue dizer que estamos aqui para evoluir, que é a principal função nossa aqui, evolução moral e espiritual. Esclarecendo que nós não somos daqui, nós estamos aqui por enquanto. O nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Consequentemente, tudo que aqui adquirirmos, tudo aqui que nós conseguimos através do nosso trabalho, nos é dado por empréstimos. Nada disso nos pertence, porque ao partirmos daqui, haveremos de deixar tudo aqui. Vamos levar o quê? As boas ações, as coisas que nós fizemos em prol dos nossos irmãos e a evolução que nós fizemos nessa caminhada, que pode ser de 20, 30, 60, 80 anos ou menos, muitas vezes. E quando ela nos mostra, revela isso, nos esclarece, consequentemente, as nossas dores, as nossas perdas se tornam mais leves. Por quê? Se nós não vamos levar nada, então não devemos sofrer pelas coisas materiais que perdemos. Se aqueles nossos entes queridos que estão conosco partem antes de nós não os perdemos. Primeiro, que nós não somos donos deles. Segundo, que nós apenas foram antes de nós de retorno para a casa do Pai, que é o plano espiritual. Então, as nossas dificuldades, os problemas que nós vamos passando, nós vamos sentindo, vendo que não tem tanta importância, porque nós não somos daqui, estamos temporariamente. E com esse esclarecimento e nos levando ao consolo de que as coisas que ocorrem, as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo tem uma razão de ser. Como diz o João Evangelista, Deus é amor. E se ele é amor, cada ação dele se revela o amor. Ele não vai fazer com que nenhum dos seus filhos passe por dificuldades, por problemas, por perdas, sem uma razão específica. E essa doutrina nos revela que se nós hoje estamos tendo problema, é porque nós transgredimos as leis divinas. E que deveremos repará-las, como tudo na vida. Né? Se estragou, consertou, quebrou, arrumou, sujou, lavou na nossa vida terrena. E no plano espiritual é a mesma coisa. Se nós agredimos, nós ferimos as leis divinas, nós temos que repará-las. E a reparação ele nos dá como forma magnânima, com bondade, que nos permite reparar o erro feito. Então, muitas vezes a doença nos é chamado, nós achamos que é um castigo. Não, é uma oportunidade de reparar alguma coisa que nós fizemos. Lógico que nós não vamos lembrar, pode ser nessa vida como em vidas anteriores, né? Que ela explica que nós encarnamos várias vezes. Portanto, nós podemos ter transgredido essas leis
antes de reencarnarmos, mas a maioria das vezes nós fizemos nessa encarnação. Por isso que muitas vezes nós buscamos as razões do nosso sofrimento e vamos sempre pensando, mas devo ter feito coisas em vidas anteriores. Não, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, vamos fazer uma autoanálise, nós vamos ver da onde nós erramos, que maior parte das vezes é nessa encarnação. Bom, feito essa colocação, e agora nós vamos passar propriamente para a nossa exposição, que eu procurei falar hoje sobre uma doença que não é atual, porque a descoberta dela foi em 1901, então mais de 116, 120 e poucos anos, mas que agora elas têm aumentado muito. A gente vai conversar também por que está aparecendo tanto essa doença que chama-se doença de Alzheimer. Ela não deixa de ser uma demência, tem outros tipos de demências, mas a maioria das causas é doença, maior, né, é a doença de Alzheimer. Vamos procurar falar alguma coisa da medicina, que é a nossa área, mas nós temos que entender que nós estamos na casa espírita, nós temos que procurar entender o que o espiritismo, que a doutrina espírita pode nos informar, pode nos esclarecer por que dessa doença. Bom, antes disso, nós temos que fazer o seguinte raciocínio. Nós estamos hoje, né, segundo os especialistas, todo mundo vê que nós temos uma expectativa de vida maior, né? E há um estudo que fizeram que em 2030, na Coreia do Sul, as mulheres viverão em torno de 90,8 anos. As espanholas viverão 88,7 anos. As francesas, 86,6 e as japonesas, 88,4 anos de vida. Nossa média de vida agora no Brasil é 77 anos. Os mais velhos vão lembrar que quando nós éramos pequenos, nossos pais, 50 anos, estavam velhos. Hoje, as pessoas já está até se corrigindo, né? Que pessoa de terceira idade, pessoa idosa, 60 anos, já não há mais 60 anos, já estão passando para 80. Então, nós temos que corrigir muitas coisas, por exemplo, mercado de trabalho, né? Que aumentar o mercado de trabalho, porque, segundo as estatísticas, a população com mais de 60, só o censo do Brasil em 2022 mostrou que nós somos 203 milhões e 80.756 pessoas. Aumento da população com 60 anos ou mais saltou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, de 11,3% para 14,7%. Um aumento de 39,8% no período de 10 anos. Isso quer dizer que o nosso país envelheceu. Nós vamos ver a pirâmide, era bastante jovens e poucos idosos. Agora inverteu essa pirâmide. Estamos muito idosos e poucas jovens. Junto, né, apareceu o preconceito do etarismo. Né? Nós vimos há poucos dias uma senhora, uma jovem com 30 e poucos anos, entrando na faculdade e sofreu bullying dos colegas que queria aquela velha estudando aos 30 e poucos anos, né? Isso no mercado do trabalho reflete que eles vão ter que ampliar a faixa etária em relação, porque nosso país está velho, né? Junto ao preconceito, né? O etarismo, que nós chamamos, outro fator preocupante é a redução da taxa de natalidade observada em boa parte dos países. A revista Super Interessante relata que em 124 países, o índice de natalidade está abaixo da chamada taxa de reposição. Seria 2,1 filho por mulher. Coreia do Sul tem a menor taxa de reposição, 0,7 filhos por mulher. O Brasil está em 1,25 filhos por mulher. Então, nós não estamos
devolvendo, nascendo criança, nós não temos, está ficando realmente mais velho. E daí nós vamos entender por que nós vai aparecendo mais essa doença. Porque nós estamos com mais de 60 e essa doença, as demências, aparece a partir dos 60 anos. É muito raro aparecer essa doença antes dos 60. O que é a demência? É o termo usado para descrever diferentes distúrbios cerebrais que afetam a memória dos acontecimentos recentes, perda progressiva da autonomia, a pessoa perde a capacidade de se virar sozinha, um discurso vago, né, durante as conversações, demora em atividades rotineiras, a gente fica mais lento, esquecimento de pessoas e lugares conhecidos, né? Não nos lembramos mais das coisas, deterioração de competências sociais, não consegue mais, muitas vezes, trabalhar, desenvolver seus trabalhos, e imprevisibilidade emocional. De repente, ficam agitados, agressivos, sendo que a consciência não é afetada. Ela pode, é progressiva, uma doença que vai de leve, moderada, moderada a grave, a fase avançada e a morte. E com o tratamento, os pacientes alcançam uma idade, até 10 anos de vida, em torno de 10 anos. E, como já viu, então a gente está sabendo por que está aparecendo mais. Sempre existiu, mas como é que está aparecendo mais agora? Porque nós estamos ficando, graças, né, a toda a medicina, a toda a nossa tecnologia, nós estamos tendo maior vida, né, com essa expectativa de 90 e poucos anos. Então, as doenças, então, ela aparece muito mais a partir dos 65 anos. Em torno, segundo as estatísticas, então é assim. E aqui que é a doença de Alzheimer? Ela leva o nome de um médico que a descobriu, o nome dele é Dr. Alois Alzheimer, é médico alemão, psiquiatra e também naquela época ele fazia patologia, patologista é aquele médico que examina os tecidos das pessoas mortas ou pessoas vivas. Então, o que ele fez? Ele teve uma paciente com 51 anos, que chegou no seu consultório, que com esses dados que nós estamos falando, os filhos diziam que ela, o marido dizia que ela estava esquecida, não lembrava das pessoas, daí de repente não lembrava que tinha filhos, começou a fazer as suas atividades, esquecia a panela no fogão, teve caso quase de pegar fogo na casa, e de repente começou a ficar agressiva, se isolando, e ele tratou essa pessoa, essa senhora, durante um tempo e ela veio a falecer. Daí ele tirou o cérebro, né, fez uma necropsia, que nós chamamos, e foi examinar o cérebro dessa pessoa, aonde ele encontrou, né, vou falar o nome das coisas aqui, vocês não têm que saber, mas você pode saber o que é, né? Umas proteínas encontrou uma alteração no cérebro dessas pessoas, dessa senhora, que chama proteína beta-amiloide, que vai inflamando os neurônios, que são as células cerebrais, ao redor. E depois, a gente viu que lá na frente vai ter uma inflamação dentro dos neurônios. Então, é uma doença inflamatória. Até aí ele sabia, então ele sabia que era uma doença inflamatória. Agora, a causa, até hoje, nós não sabemos, né? Bom, e depois, né, na progressão da doença, as células nervosas são afetadas pela proteína tal, que é uma essas se depositam dentro dos neurônios e levando a alterações inflamatórias nas regiões cerebrais inicialmente afetadas. É doença rara, como eu disse, antes dos 60 anos. A partir dos 65 anos, né, no Brasil, 7% da população, né, apresenta essa doença, só que não sabe. E a partir dos 85 aos 90 anos, chega a 40%. Por que nós temos que trabalhar sobre isso aí? Porque nós vamos ver na frente que nós temos trabalho, como a gente não sabe o que é essa doença, qual é a causa, nós temos que trabalhar para evitar a doença. E é onde começa isso? Lá pelos 40 anos, né, que nós falamos, na meia-idade, nós começamos já
nos prepararmos para evitar essas doenças. Então eu vou falar em relação aos fatores que levam de risco que levam a essas doenças. Sedentarismo, quer dizer, não fazer nada, ficar não ter atividade física, não ter atividade nenhuma. Tabagismo. Nós poderíamos falar um monte de coisas sobre cada um deles, mas devido ao nosso tempo, nós temos que reduzir. Então, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, poluição do ar, traumatismos que causam danos cerebrais, isolamento ou pouco convívio social, baixo nível educacional, obesidade, hipertensão arterial não tratada e diabetes mellitus, né, famoso diabetes, déficit auditivo e depressão. Então, esses são os fatores que nós podemos mudar na nossa vida, na meia-idade, para não chegarmos aos 80 tendo um Alzheimer. Lógico que a gente pode fazer isso e desenvolver, mas como a gente diz, nós estamos trabalhando na prevenção e essa é a finalidade da gente conversar, porque nós podemos programar isso aí. Então, com todos esses dados, sabendo que tudo isso aqui pode nos levar a futuramente, não obrigatoriamente, a ter Alzheimer, mas a chance, como nós vimos, de 40%, né, vão apresentar. E dá mais lógico, como tem os fatores que agridem, tem os fatores que protegem, né. Então, qual é os fatores que nos protegem? Manter-se em movimento, acabar com o sedentarismo. Propósito de vida, ter um objetivo na vida e ir atrás. Desacelerar, descansar, trabalhar, né, de uma forma moderada e, de preferência, viajar. Quando pode, interromper a refeição, isso é importante, interromper a refeição quando estiver 80% satisfeito. Na verdade, a gente come muito mais com os olhos do que com o estômago, vamos dizer assim. Aí, o que os restaurantes fazem? Fazem um prato bonito, saboroso, e a gente, né, quando vê, comeu demais, e daí a gente vai chegar na obesidade. Então, temos que dizer que a gente deveria comer com uma venda, que daí a gente ia comer o suficiente. Tudo que é excesso faz mal, né, como a gente diz assim, o problema não é usar as coisas, é o quanto usar, né. A gente sabe na vida, na verdade, já nos ensinaram que tudo na vida é o caminho do meio, não 0 nem 100, um 60, né, 50, 60 é o suficiente. Mas nós acabamos, não satisfeitos, né, e acabamos tendo problemas. Então, consumir mais vegetais, diminuir a carne vermelha e produtos processados, criar laços afetivos e fatores relacionais, e fazer relações sociais saudáveis, né? Desenvolver atividades espirituais, alimentar a alma. Quer dizer, frequentar, não dizemos uma igreja, uma religião, porque é diferente igreja de religião. Tá? Espiritualidade não tem nada a ver com o espiritismo. Espiritualidade é acreditarmos que não somos esse corpo apenas, nós temos algo mais que para a Igreja Católica é a alma e para nós é o espírito, mas é a mesma coisa com nomes diferentes. Né? Nós, na doutrina espírita, falamos de que espírito é quando desencarna e a alma que está encarnada. Mais ou menos para a gente poder se entender, mas significa que nós temos algo mais, acreditar que nós temos algo mais do que apenas o corpo. Tornar sua família uma grande prioridade. Isso ajuda a gente, né? São fatores que nos protegem. E tem uma coisa que chama-se reserva cognitiva, que é o conjunto de recursos, de conhecimento, que uma pessoa consegue adquirir ao longo da sua vida e que pode protegê-la de doenças que atinjam o nosso cérebro, que atinjam o seu cérebro. Então, lá vamos nós. Ler regularmente, mas não ler obrigatório, aquelas coisas de ler o jornal. Ler, né? Ler bastante, ajuda, né? Praticar com regularidades jogos mentais, né, que a gente vai
estimulando o cérebro. Utilizar o recurso da internet e as redes sociais com moderação. Utilizar o serviço do GPS, né, e aplicativos, em geral, que raciocinam por você, pela gente. Então a gente hoje está muito fácil, a tecnologia está trabalhando quanto, não é? Ela não veio para nos atrapalhar, veio para nos ajudar, mas nós ficamos dependentes dela, então a gente não traça a porta no GPS e não se preocupa por onde a gente está andando. Quando antigamente, o que a gente fazia? Tínhamos que nos concentrar, guardar o lugar das ruas, os nomes, essas coisas. Então, isso é um exercício mental. Então, essa facilidade está nos jogando contra nós, mas nós podemos usá-la com racionalmente, não, né? Outra coisa que ela nos fala, fazer um curso do seu interesse, né? Falar mais que um idioma ajuda, porque aí faz o cérebro trabalhar, mas se desenvolver, né? Quem gosta de pintura, quem gosta, então é fazer alguma coisa que se mantenha ocupado o cérebro, né? Manter seu intelecto ativo pelo maior tempo possível. Procurar grupos de estimulação de conhecimentos, estímulos à criatividade e à saúde do cérebro. Né? Quem gosta de aprender a tocar música, né? E a alimentação, que a gente já falou, que é importantíssimo, os exercício físico, essas coisas, e uma coisa fundamental, que hoje nós estamos passando um problema sério, que é o sono. O sono é fundamental para o nosso repouso e nós temos que ter, no mínimo, dentro do possível, 8 horas de repouso, de sono. E as pessoas hoje, na vida ativa, intensa, estão tendo muito pouco sono, estão tendo dificuldade de dormir, né? Dificuldade de sono, e estão começando sempre a usar, e agora nós estamos tendo problema com esses remédios para indutor de sono, que sabe-se que lá na frente vai dar problema. Então, nós tínhamos, era um receituário mais fácil, hoje está mais difícil para se conseguir esses remédios hipnóticos, que tem os sedativos e tem os hipnóticos. Eles fatalmente vão nos levar a longo prazo a esquecimento e, consequentemente, propensão ao Alzheimer. Então veja quantas coisas que parecem bom para nós, toma a pílulazinha, dorme 4, 5 horas, e mais um sono forçado. Então, lá na frente, tudo bem aos 40, 45, lá na frente vai vir a cobrança, é como a gente sempre diz, o boleto sempre chega mais tarde. Então, esse tipo de coisa, se a pessoa, por exemplo, hoje nós temos especialistas em sonos, que vai nos ver o que está de errado, porque normalmente o sono tem ou está ansioso, está depressivo, está com problemas, então as pessoas muitas vezes funciona assim: não estou dormindo porque eu estou com problema, eu tomo um remédio, dorme e esquece o problema, mas no dia seguinte está com problema de novo, está lá, não resolveu, toma remédio de novo. Nós sabemos, assim, experiência longa, que, por exemplo, medicamento, vou dizer o nome porque tu não conhece, que é o Rivotril e que é o clonazepam, o diazepam, esses benzodiazepínicos, eles dão a longo prazo esquecimento. Então as pessoas vão ficando envelhecidas e esquecidas, né, por, por uma indução medicamentosa. Então, lógico, mas se tem que usar, mas tem que ser com esses, já os remédios, por exemplo, para ansiedade, para depressão, eles não causam isso, né? Então a gente vê o mal que a gente faz para usar, para induzir o sono. Outra coisa que ele fala é a depressão, principalmente a depressão quando ela aparece depois dos 40, 45 anos. Não que a depressão antes já não tenha dá uma ajudazinha no Alzheimer, mas depois dos 45 o risco é maior, né. Remissão, diagnóstico e intervenção terapêutica em portadores de declínio auditivo. Por que que a gente vai ficando velho, vai ficando surdo, a gente não consegue conviver com as outras pessoas, porque a gente fica desconfiado, a gente não escuta direito, será que estão falando mal de mim? Eu nem vou lá porque os caras estão falando mal de mim, então se isola, consequentemente pode entrar em depressão. Então, se os pacientes procurarem recurso, a gente
pode ajudá-los, tem muitas vezes intervenção cirúrgica, outras vezes usando aparelho, reintegra, daí começa a se sociabilizar, porque o isolamento leva, a gente viu, o isolamento leva a maior chance do Alzheimer. Então o que nós temos que ter? Né? A gente tem, todos nós temos velhinho lá que não vou sair, porque eu tinha, particularmente meu sogro, ele não gostava de ir nas festas, porque ele diz, eu não escuto nada que falam lá comigo, daí eu estou lá fazendo o quê? Né? Daí vamos botar um aparelho, porque daí se sociabiliza, sai de casa, dá um up, como a gente chama, dá uma melhorada no astral, mas não, daí o que acontece? Não vai à procura, se isola, entra em depressão, e aí a coisa começa a piorar. Né? Outra coisa que se fala, que protege, é vacinação contra a Covid. Está provado que tem aquele Covid longo, né, que permanece por um longo tempo, tem maior propensão a desenvolver até a Alzheimer. A gente pode entender, porque daí a pessoa, ela está tendo dores, está tendo um monte de sintomas, ela fica, entra em depressão, e daí já é mais um dado para ela ter mais uma chance de ter Alzheimer, né? Bom, o diagnóstico, como nós falamos, definitivo, ele é feito após a morte, porque com a necropsia, né? Tem exames, não tem exames que me dizem, tem exames de tomografia, PET scan, mas não é uma coisa de certeza. Então, é na análise do cérebro que vai ver que ele está infiltrado por essa substância que nós falamos, que são as proteínas tal, ou a beta-proteína, que inflama e, consequentemente, desenvolve essa demência. Por que nós não sabemos. Em relação ao tratamento, os remédios procuram só apenas retardar, né, um pouco o processo de destruição dos neurônios e as suas conexões. E também para tratar os transtornos comportamentais, as pessoas ficam irritadas, ficam agressivas, elas não que agridem as pessoas, os seus familiares, os seus cuidadores, mas sem saber o que estão fazendo. É próprio da própria doença, é normal da própria doença. Então nós temos que ter o cuidado, né? Os remédios acalmam, ajudam, mas não é curativo. Ainda não existe cura, né? Nós não sabemos o que faz, mas nós temos os remédios para amenizar. Então, saber, não existe tratamento curativo, é paliativo, e para dar uma qualidade melhor. Então, temos aí, né, a galantamina, a donepezila, a rivastigmina e memantina. Acho que todos quem tem familiares com essa doença ou algum amigo já conhece esses famosos remédios que são usados para tentar atrasar a doença. Como nós dissemos, em média de 10 anos, o paciente consegue, através dos trabalhos, do tratamento, dos cuidados, durar até 10 anos. Bom, agora nós chegamos aonde nós precisamos chegar. Que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Bom, qual a contribuição do espiritismo para essa doença? Que ele nos diz, que a doutrina espírita nos diz, que saúde é o bem-estar bio do corpo, psico, social, em relação aos que nós convivemos, e espiritual. Né? Nós somos corpo, espírito e perispírito. Então, nós temos, né, o corpo, e tem uma ligação entre o corpo, né, vamos dizer assim, uma ligação entre o espírito e o corpo, que é o perispírito, que essas coisas que nós não temos que saber. Então, o espiritismo diz que o processo de saúde, a doença, as enfermidades têm a sua natureza no espírito, o qual se tornou doente devido aos desequilíbrios e desarmonias por ele mesmo praticados, né? Tem um livro do Chico Xavier, livro Evolução em Dois Mundos, né, de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que todos nós nascemos com predisposições mórbidas, nós nascemos com tendências, certas doenças, para aquela justamente, por isso, aquele tipo de doença vai nos ajudar a reparar aquilo que nós fizemos, aquelas, vamos dizer assim, mal, vamos dizer, mal que nós dizemos assim, em relação aos outros, o que nós
agredimos a lei divina, por exemplo, perdão, não perdoamos, não amamos, né, não tivemos paciência. Então, às vezes não, o corpo é programado pelo perispírito, né, para ter tendência a desenvolver essas doenças, que seriam para ajudá-lo nessa reparação. E nasce no meio familiar, aí vem a genética junto, em que a família tem aquela predisposição, os pais. Então, fica fácil da gente entender. Você vai ter determinada doença, vai nascer numa determinada família que aqueles são, por exemplo, a gente vê algumas doenças genéticas em que a pessoa já nasce naquele meio, porque ele tem que passar aquilo que nós falamos no começo. Aquilo que para nós parece um castigo, ele é um benefício para nós repararmos aquilo que fizemos de errado. Mas na nossa concepção, nós não, por que Deus me fez isso? Né? A gente ouve muito, por que eu estou passando por isso? Bom, voltamos lá no começo da nossa conversa. Se Deus é bom, se Ele é amor, Ele não vai fazer nada para nos judiar, por belo prazer de nos judiar. Por que escolheu a gente? É que tem uma razão. Lógico, daí a gente tem que transcender em relação a isso, ter essa ideia que não é castigo, é uma oportunidade da gente reparar. Ver como Deus é bom, a gente vê o lado diferente, né? As doenças podem ser ligadas ao passado lá atrás ou com o passado recente, inclusive a própria doença de Alzheimer, nós falamos. Na página 95 desse livro, que quem é sócio né, do Clube do Livro deve ter recebido Alzheimer, né? Doença de Alzheimer. E ele fala na página 95, quem quiser na biblioteca tem, ele fala assim, e não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados ao compromisso do passado. Porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Então, quer dizer, nós nascemos e podemos mudar. Se nós, como diz, se nós ficarmos na ociosidade, fazendo coisas erradas, nós vamos agravar apenas os nossos compromissos, né? E com relações das causas espirituais da doença de Alzheimer com evidências da ciência, por exemplo. Aquela pessoa que passa com pensamentos negativos a vida inteira, né? Nós lembramos, para os mais antigos, tinha uns desenhos que era o Hard e o Lip, né? Eram duas hienas, um só reclamava da vida, ó mês, ó ano. Conhecemos muito de pessoas que são assim, que passam a vida inteira reclamando. O que nós atraímos com isso? Coisas negativas. E lá na frente, vamos estar propensos a desenvolver uma depressão e, consequentemente, lá, se durarmos, né, se tivermos a felicidade de durar muito tempo, vamos ter um Alzheimer. A gente, quando as pessoas conversam assim, mas que azar, né, a gente chegar nessa idade, agora com problemas, 80, depois, a gente sempre fala, a opção B, tem a opção B. Mas qual a opção B? Morrer mais cedo, daí não fica doente, né? Não, então eu prefiro, né, enfrentar, que pode ficar doente, como não pode, vai depender muito da gente. Então, essas pessoas que têm esse problema de pensamento destrutivo, sentimentos doentios e desequilibrados, praticados ao longo de uma vida, imagine 50, 60 anos reclamando, nada está bom, sempre achando as coisas do lado negativo, né? E a rigidez de caráter, atitudes e decisões, até que ele fala aqui, na página 99, ele fala o seguinte: no caso da rigidez de caráter e de decisões, tem-se observado que pessoas que apresentam um elevado grau de culpa, de autocobrança exagerada, muitas vezes a gente se cobra muito, e doentia em relação aos eventos da vida, bem como um marcante traço de autoritarismo em sua personalidade, ou que tenham dificuldade de lidar com a perda e o luto, estão mais predispostas a desencadearem a doença ou agravarem a sua evolução. Então,
Pensamento lógico que a gente não pode dizer que pensar só coisas boas o tempo todo, mas dentro do possível a maior parte do tempo, né. Ele fala em neuroticismo. O que é isso? É a tendência que pessoas têm para experimentar emoções negativas. Forte indicador, né, de estresse psicológico, pode causar o maior risco de transtorno cognitivo leve, que leva mais tarde transtorno cognitivo leve, que significa que depois vai para moderado e acaba no Alzheimer. Então, vem em relação pensamentos negativos, pensamentos, né, pensando coisas, ele vai levar a uma depressão, que nós sabemos, né. Negação ao enfrentamento, né, das feridas da alma e ausência de preparo, olha aqui, para o envelhecimento. Todos nós conhecemos pessoas que não admitem ficar velho. Entendeu? Velho, né, e daí sofre muito, porque é lei da vida. Nós vamos ficando envelhecendo, o nosso corpo já não vai sendo o mesmo, mas nós, em compensação, se souber aproveitar, a nossa mente está bem melhor. Nós somos bem melhores hoje em cabeça. Falar para uma pessoa que não acredita, que não gosta disso, não, eu que eu quero ter uma boa cabeça se o corpo não funciona, né. Mas nós, tendo uma boa mente, a cabeça boa e o conhecimento que a gente tem só através do tempo, só se aprende vivendo, só se aprende a amar amando, né, a perdoar perdoando e viver vivendo. É a única maneira que nós temos. Então essas pessoas, né, que não admitem ficar velhas, já sofrem, a gente conhece pessoas que não se misturam com os velhos. "Não, eu vou numa festa de velho, tem a idade da gente e só quer festa com o pessoal mais novo", né. Ele está no meio estranho, ele não admite, né, ele que não aceita a seu envelhecimento, daí sofre muito. Negação ao enfrentamento das feridas da alma é isso, de aceitar as dificuldades que nós passamos, as coisas que nós tivemos, admitir que a gente tem problemas, né, mas procurar auxílio. E daí a história da depressão, que muitas vezes as pessoas têm depressão e não aceitam ir buscar ajuda. Daí elas entram num ciclo em que cada vez vai ficando pior. Porque a impressão, a sensação que dá é que a depressão faz questão que nós fiquemos isolados, que ela pode nos judiar mais. Aí a gente não relaciona, a gente não sai de casa, não conversa e vai ficando dando-se, eh, esse autodesprestígio, a baixa estima vai aumentando e quando vê, a gente está lá no fundo do buraco, né, do poço e levando até ao suicídio, muitas vezes. Nós na doutrina espírita, falamos em relação às obsessões e a autoobsessão, que é uma entidade, um espírito, se aproximando, cobrando, fazendo cobrança em relação a débitos que nós tivemos, né. Isso também pode desencadear, pode ocasionar Alzheimer. Como provas, muitas vezes a gente pede, tem pessoas, espíritos que antes de reencarnar pede, para reencarnar, passar por determinadas doenças para melhorar. Então, ele nos fala aqui na página 115 sobre justamente isso, que nós podemos optar, né, a pessoa, mas é que você precisa voltar lá e passar por todas essas dificuldades, né, o que que ele diz? Ele, foi um pedido para evoluir, né. Por isso acreditamos que nas fases avançadas e finais da doença, possa ser permitido ao espírito vislumbrar mais claramente, aqui é outra coisa que nós vamos ver lá na frente, mas é assim: "Pois não pode um espírito haver chegado a certo grau de elevação e nada de apesar disso, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta." Então pensar, por que uma pessoa tão boa desenvolveu isso? Muitas vezes ela pediu. Então você vê como a doutrina nos esclarece, a gente muitas vezes deve ter feito, algumas pessoas, uma parte deve estar passando por isso, porque foi muito ruim, deve ter passado alguma coisa. Não, muitas vezes é uma pessoa ótima, um espírito iluminado, ele pediu para passar por essa prova, né. Então por isso que a gente tem, se a gente não julga, hoje a gente está aprendendo muito isso, não julgar as pessoas sem saber nada dela, como é que nós vamos julgar as pessoas sem saber por que ela está passando aquilo? Então, às vezes, ela está se melhorando, ela mesmo pediu para isso, viu só? Daí a gente vê, não, mas, todas as pessoas que estão passando por isso devem ter sido muito ruim quando mais novas,
tem outra encarnação, se a gente acredita, quem acredita, deve ter feito alguma coisa e agora está pagando. Não, ela simplesmente pediu, porque a prova é difícil, né? A gente vai ver que não é fácil, né? Então, ele, como ele diz, aí depois de conseguir, quando ele conseguir fazer assim, fiz o que eu queria, evoluiu muito mais, né? Uma necessidade, muitas vezes também, que a gente não sabe, é que a família aprende muito com o doente. Na verdade, a família aprende muito com todas as doenças que são crônicas, né? Porque nós temos que acabar cuidando dos nossos, né? Então a gente sofre junto, a gente se compadece. Então a família muitas vezes é chamada a ajudar nesse sentido. Bom, como a gente sabe, o assunto tem bastante coisa para nós conversarmos, mas o tempo nosso vai encurtando. Eu gostaria de falar rapidamente em relação aos cuidadores. A gente tem cuidadores profissionais e tem aqueles familiares, né, que vão cuidar desses doentes, no caso específico do Alzheimer, que como vai piorando em torno de 10 anos. Então, o suporte é fundamental. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que cuidam não podem adoecer, adoecem. Por isso que tem que ter um preparo, não é fácil, né? Porque o doente exige muito. Vamos supor que o profissional, ele tem um horário, ele tem a responsabilidade, é pago para aquilo, mas é um doente que ele tem que saber lidar com os familiares, tem que ter paciência com o doente, com os familiares, né? Então a gente vai ler uma listinha de coisas que pode acontecer em relação. Pode desenvolver depressão. Imagine os familiares, então, que não são preparados para isso. Muitas vezes desestrutura, como a gente fala, a família fica totalmente alterada para poder viver em função daquela pessoa, né, que é um ente querido, muito querido, que nós temos que ajudar a cuidar. Desestabiliza, nós temos que reprogramar a nossa vida e isso nos tira do centro. Então, muitas vezes a gente fica irritado, a gente acaba ficando deprimido e acaba tendo mais tarde doença também. Então, quer dizer, isso que a gente tem que ver. Como a gente pode fazer, como cuidador, algumas coisas que a gente pode, para se cuidar, para, como diz mesmo, cuidado, né? Que ele nos mostra, então, que é algumas coisas que o cuidador vai ter que fazer em relação ao paciente e à própria família, porque a família cobra muito. Ele diz assim, então, algumas coisas que a gente pode trabalhar em cima. O cuidador aceitar que é um ser humano que se cansa e que o esgotamento dele é frequente e previsível. Não se acanhar de expressar verbalmente suas preocupações e seu cansaço. Muitas vezes, não, não posso reclamar, é meu pai, é minha mãe. Não, tem que verbalizar. Agora, o que vai fazer é diferente. Descanse, descansar, lembrar-se que o seu corpo, a sua mente e seu espírito necessitam de descanso. Planejar um tempo de seu dia para dedicá-lo a si mesmo, ler, caminhar, passear, sair, dar uma arejada. Muitas vezes a pessoa passa 30 dias no mês, 360 dias no ano, cuidando, não cuidou dela, né? Solicitar ajuda aos outros membros da família e aos vizinhos, aprender a delegar responsabilidades, aprender a colocar limites nas exigências da pessoa de quem cuida ou de outros membros da família. Diga não sem sentir culpado. Muitas vezes, não, não vou dizer, vou falar isso, vai magoar. Não, tem que dizer, às vezes tem que dizer não. Aprender tudo o que puder sobre a situação da saúde da pessoa que está sendo cuidada e compartilhar com a família. Planejar diariamente, semanalmente, as atividades a serem realizadas como cuidador. Estabelecer prioridades, diferenciar o urgente do necessário. Procurar a orientação e aconselhamento em grupo de apoio especializado ao cuidador e aos familiares em sua cidade ou região. Quer dizer, tem que saber que nós somos humanos, nós somos cuidadores, nós vamos acabar ficando doente. E ele encerra dizendo assim: quem não cuida de si não pode cuidar dos outros. Nós temos que estar bem para poder cuidar de nosso parente, nosso amigo, ou aquele próprio, se for uma profissão, a gente tem que estar bem. Por isso que a gente tem que se cuidar. Seguramente acaba levando à depressão, à ansiedade e tantas outras doenças, né?
que nós depois temos que tratar, né? Então, por isso que, inclusive, ficar, mais tarde, desenvolver uma própria, né? Eu quero encerrar falando para vocês uma historinha, não é história, foi um vídeo que passou na internet falando sobre Alzheimer, né? E é uma história de um pai que estava com Alzheimer, que estava num parque, sentado, e o filho estava no celular, e o pai olhando à frente um passarinho, e ele perguntou para o filho: o que é aquilo? O filho disse: pai, é um passarinho. Dali a pouco, de novo, ele: o que é aquilo? Ele fez umas 30 vezes essa pergunta, e o filho acabou se irritando. Disse: pai, isso é um passarinho. Não entendeu? Não sabe o que é? Aí o pai saiu dali e buscou ele tinha um diário e disse assim: ele sai lentamente e vai até o seu quarto na residência e retorna logo em seguida com um pequeno diário nas mãos. Senta-se no banco ao lado do seu filho, que segue impaciente e irritado. Ele abre o diário em uma determinada página e mostra para o filho e pede para ele ler em voz alta. O filho começa a ler. Hoje, meu filho mais novo, que fez 3 anos há poucos dias, estava sentado comigo no parque quando um pássaro se aproximou de nós. Meu filho perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes o que era: um pássaro. Eu o abracei todas as vezes que ele me fazia a mesma pergunta, uma vez após a outra, e sem ficar zangado, sentindo carinho pelo meu pequeno garoto. Um silêncio profundo invade, né, a alma do rapaz, do seu filho, que então, arrependido, já em lágrimas, abraça e beija carinhosamente esse pai. Abraçados, permanecem como que recordando aquele amor compartilhado desde a infância, né? A vida, para encerrar, a vida não nos dá ninguém, apenas nos empresta pessoas para nos ensinarem alguma coisa, seja através da dor ou do amor. Somos todos alunos uns dos outros. Era essa o que eu queria colocar para vocês, essa exposição. Logicamente, se nós podemos ficar 1 hora e pouco, mas não aí, né, perderia, a gente deixaria vocês cansados, a gente não conseguiria colocar de uma maneira bem clara. Mas então essa doença que nós estamos enfrentando, sabemos agora por quê, é porque nós estamos ficando mais velhos, graças a Deus. Mas nós podemos mudar a nossa história, começá-la já na meia-idade, né? Alimentação, aqueles cuidados todos que nós falamos, né? Podemos melhorar, podemos nos cuidar e fatalmente desenvolvemos, mas lógico, a prevenção é como em todas as doenças nossas, funciona se nós fizermos direitinho, né? Era esse o recado, espero que tenha alcançado o objetivo, né. Poderíamos falar mais tempo, como eu falei, tem coisas mais, mas assim, eu tentei resumir um livro de cento e poucas páginas, 200 páginas, numa exposição, então a gente teve que deixar muita coisa e se aprofundar mais. Mas o resumo e a finalidade é para dizer que quem conhece a doutrina espírita sabe o porquê as coisas ocorrem. E sabendo por quê, né, aí a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos aqui para evoluirmos, para nos melhorarmos e quando retornarmos ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, seguramente a gente voltará bem melhor. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana, que Deus os proteja. Mais uma vez, depoimento de cada